Amanhã, às 6h37 da manhã, o mundo acabará. Nenhum alarme vai soar. Nenhuma última música tocará no rádio. Só o silêncio. E a verdade que você passou a vida inteira adiando. Agora me diga. O que foi mesmo que você andou fazendo com seus dias? Viver cada dia como se fosse o último não é sobre impulsividade. É sobre lucidez. Imagine a cena. A alvorada se anunciando pela última vez. O céu tingido de tons que jamais serão repetidos. Os pássaros entoando, inconscientes, seu último cântico. Em meio a esse cenário terminal, um ser humano comum desperta, não com pressa, não com glória, mas com a dúvida mordendo o espírito. Teria valido a pena a maneira como os dias foram vividos? A questão não é hipotética, tampouco meramente filosófica. Trata-se de um chamado íntimo, existencial, para reavaliar a estrutura cotidiana. O mundo, como conhecido, está prestes a desaparecer, e o que resta é um inventário de decisões, ausências e sonhos arquivados em nome de uma lógica de postergação. Martin Heidegger, ao tratar da finitude em ser e tempo, nos alerta que a consciência da morte não deveria paralisar, mas impulsionar a autenticidade da existência. A morte é a possibilidade mais própria, intransferível e insuperável do Dasein. Ou seja, saber que tudo finda deveria intensificar o viver, e não o contrário. É nesse sentido que a célebre frase atribuída a Martinho Lutero ressoa com profundidade quase poética. Mesmo que eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje plantaria uma macieira. A princípio, pode soar como romantismo, ou até teimosia idealista. Mas há, nesse gesto simbólico, um compromisso ético com o agora. Plantar, mesmo na iminência do fim, é afirmar que o valor da ação está no gesto em si, e não em seus resultados. É um brado silencioso contra o desespero, uma recusa a viver como refém do resultado final. Camus, em O Mito de Sísifo, reflete exatamente essa postura quando afirma: o absurdo nasce deste confronto entre o chamamento humano e o silêncio irracional do mundo. Assim, cultivar uma árvore às vésperas da extinção não é ignorar o absurdo, é desafiá-lo com sentido. Muitos acreditam que o temor diante do fim do mundo está vinculado à destruição material, ao colapso físico das estruturas conhecidas. No entanto, o verdadeiro terror não reside nas chamas ou catástrofes, mas na revelação súbita daquilo que não foi vivido. A proximidade do término escancara o que ficou inacabado, os afetos evitados, as palavras represadas. Kierkegaard já alertava sobre esse tipo de angústia em O Desespero Humano, quando descreve o desespero como a recusa em ser quem se é. Não há tormento maior do que encarar a própria existência e perceber que ela foi moldada mais pelo medo do que pela vontade. Não é raro que, diante da iminência do fim, surja a urgência de amar, perdoar, experimentar, expressar. É como se um véu caísse, e de repente, tudo aquilo que parecia adiado por justificativas banais se tornasse inadiável. Mas por que essa urgência não se manifesta antes? Por que a maior parte dos seres humanos precisa da ameaça do fim para compreender o valor de um início? A resposta está na ilusão da permanência. Vive-se como se houvesse tempo de sobra, como se o amanhã fosse uma promessa, não uma possibilidade. Em Meditações, Marco Aurélio observa: não viva como se tivesse 1000 anos a viver. A morte paira sobre ti. Enquanto vives, enquanto é possível, sê bom. Há, nessa advertência, a sabedoria estoica de reconhecer a fugacidade da existência e a urgência de torná-la significativa. Não amanhã, mas agora. É preciso, portanto, questionar o cotidiano. Quantas ações são motivadas por convenções, por expectativas alheias, por medo de fracassar ou de se expor? Quantas escolhas são adiadas com a falsa ideia de que sempre haverá outra chance? A verdade é que não se teme o fim do mundo. Teme-se o encontro com uma vida que não foi verdadeiramente habitada. E talvez o maior abismo não seja o colapso da Terra, mas a constatação de que tudo passou sem ter sido plenamente vivido. A finitude, longe de ser um castigo, pode ser a mais urgente das mestras. Revela o que importa, o que pesa, o que pulsa. Quando o amanhã deixa de existir, resta o hoje como o único palco possível para a coragem.
Em resumo, não se trata de esperar o apocalipse para descobrir a beleza do instante. O fim não transforma ninguém em herói. Apenas escancara a omissão. A pergunta que emerge não é o que se faria se o mundo acabasse amanhã, mas por que se vive como se ele nunca fosse acabar. É esse tipo de consciência que autores como Camus, Heidegger, Kierkegaard e Marco Aurélio tentaram nos legar. E se ainda há tempo, por mínimo que seja, o gesto de plantar a macieira continua a ser o ato mais digno, não por causa do amanhã, mas pela inteireza com que se ocupa o agora. Há uma perversidade silenciosa no modo como se atravessam os dias, uma aceitação passiva, quase entorpecida, de que ainda há tempo, que os abraços podem esperar, os riscos podem ser adiados, os sonhos podem continuar na prateleira da segunda-feira que nunca chega. Mas o tempo, esse agiota implacável, não concede fiado. Ele cobra à vista, em parcelas de dias que não voltam mais. E quando chega a fatura final, esse tal fim do mundo, não há negociação, apenas o desconforto de um saldo de vida mal aproveitado. Friedrich Nietzsche, em sua doutrina do eterno retorno, ergue uma provocação que não se dissolve facilmente. E se um dia ou uma noite um demônio te seguisse até tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, como a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez, e inúmeras vezes, e nada haverá de novo nela. E é aqui, nesse abismo moral, que a pergunta esmaga. Conseguiria suportar viver os mesmos atos, as mesmas omissões, os mesmos enganos, eternamente? Não se trata de delírio metafísico ou jogo filosófico para salões acadêmicos. Trata-se de um teste existencial, cru, íntimo e incômodo. Viveria tudo de novo? As longas conversas interrompidas por notificações tolas? Os olhares desviados para evitar reconciliações? As horas desperdiçadas na ilusão de estar ocupado? Nietzsche continua. Como não pensaste até agora em viver de tal maneira que devesses desejar vivê-la de novo e mais uma vez infinita? Há quem leia isso com o senho franzido, achando exagerado. Mas, e se não for? E se este dia, este exato instante em que alguém decide se calar, procrastinar, fugir, for o fragmento que o universo irá repetir como um disco riscado pela eternidade? E é curioso, e aqui peço permissão para invadir diretamente a cabeça de quem assiste. Como se consegue justificar o injustificável? Quantas vezes já se escutou aquela desculpa reconfortante? Ah, não deu tempo. Como se o tempo fosse um bem natural, tipo vento ou gravidade, quando na verdade ele é um empréstimo instável, sempre à beira do vencimento. Nietzsche, em A Gaia Ciência, rasga qualquer véu de auto-engano ao afirmar: a maior parte dos homens não quer a liberdade, só quer um bom senhor. E esse senhor, para muitos, atende por nomes variados: comodismo, medo, aprovação social. Mas nunca se assume por completo, porque isso exigiria uma honestidade para a qual poucos estão preparados. E quando se olha ao redor, e aqui, sim, é impossível não rir um pouco da tragédia cômica, percebe-se que há quem esteja preocupado com coisas absolutamente urgentes, como qual filtro usar no Stories, ou se deve seguir uma tendência ou outra. É quase hilário, não fosse trágico. Prepara-se o jantar, paga-se as contas, adia-se o telefonema. E enquanto isso, o mundo corre em direção ao colapso. Não falo do planeta em si, falo do mundo íntimo, dos afetos que imploram por presença e escuta. Porque quando Nietzsche fala sobre suportar a repetição eterna, ele não está exigindo heroísmo. Ele está exigindo integridade. Está perguntando, na verdade, se o que se faz hoje é digno de ser repetido infinitamente. A lição não vem com didática suave. Ela é um tropeço. Ela exige reavaliação imediata. Porque o tempo, lembremos mais uma vez, não pede licença. E se ainda há, neste segundo, a possibilidade de transformar algo, de ser alguém, de dizer o que ficou preso entre os dentes por anos, então que não se espere o fim para isso. Afinal, quem garante que ele não virá entre um café e outro? Entre uma notificação e a próxima distração? A angústia do eterno retorno não é punição, é possibilidade. É a chance de olhar para cada gesto com olhos novos. E talvez, só talvez, plantar não uma macieira, mas uma frase, um gesto, um telefonema, qualquer coisa que, mesmo que o mundo exploda, tenha valido a pena ter existido. A consciência da finitude,
quando compreendida em sua totalidade, tem o poder de revelar não apenas o valor da existência, mas também o quão medíocre pode ser o modo como se tem vivido. Em momentos de crise extrema, o verniz das aparências se dissolve, e o que resta é a substância, ou a ausência dela. Stefan Zweig, em sua obra O Mundo de Ontem, oferece um retrato pungente de uma Europa que, em meio ao colapso, foi forçada a confrontar as próprias ilusões de estabilidade e progresso. Escreve ele: jamais a crença no progresso, na razão e na liberdade foi tão incondicional quanto nos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial. Jamais foi a confiança na vitória final da humanidade tão entusiástica. Mas bastou o primeiro tiro em Sarajevo para que essa fantasia desmoronasse como um castelo de cartas mal arquitetado. O mesmo se aplica à vida pessoal de qualquer indivíduo que adia o essencial, acreditando que o tempo, esse fiador invisível, sempre renovará o contrato. Zweig não narra apenas a queda de regimes políticos ou de valores burgueses. Ele descreve a lenta e insidiosa derrocada do espírito humano diante daquilo que parecia impensável. Em uma passagem reveladora, admite: eu pertencia a uma geração que foi destruída pela sua confiança ilimitada na razão. Há algo quase comovente nessa confissão. Não porque haja ingenuidade, mas porque a ruína o ensinou que o amanhã não é garantia de nada. E que confiar demais na permanência é o mesmo que apostar a própria alma em uma mesa de jogo marcada. Há um tipo de otimismo que, longe de iluminar, cega. E esse tipo de esperança confortável é justamente o que paralisa a ação decisiva, aquela que só o entendimento do fim é capaz de catalisar. Quando os alicerces ruem, os gestos mais simples assumem proporções colossais. Zweig, que foi um dos escritores mais lidos de seu tempo e frequentador dos grandes salões da inteligência europeia, encerrou seus dias em silêncio, ao lado da esposa, em um quarto discreto no Brasil. Não houve discursos, nem pompa. Houve desilusão. No bilhete que deixou antes do suicídio, declarou: saúdo todos os meus amigos. Desejo que todos possam ainda ver a aurora após esta longa noite. Eu, demasiadamente impaciente, vou-me antes deles. Não é difícil imaginar que tipo de angústia leva alguém a desejar não mais ver o futuro. Mas é essa angústia que fala mais alto do que qualquer tratado filosófico. Ela grita: a vida não pode esperar. E é nesse ponto que o paralelo se torna inevitável. Afinal, quantas promessas foram empurradas para depois? Quantas ideias engavetadas sob o pretexto do momento certo? Há quem acumule planos como quem coleciona revistas velhas, na ilusão de que um dia haverá tempo para relê-las todas. Mas não haverá. A história de Zweig é o retrato do que acontece quando se compreende tarde demais que o mundo que se acreditava eterno, sólido e previsível, não passa de uma construção mental. E o que dizer então da vida pessoal, que é ainda mais volátil do que qualquer ordem política? Esperar estabilidade para agir é como esperar que o mar se acalme completamente para aprender a nadar. Se for para encontrar humor nisso tudo, e há espaço, ainda que breve, bastaria lembrar das listas de metas de fim de ano. Aquela clássica promessa de começar a academia na segunda, ligar mais para os pais, viajar sozinho, fazer terapia. No fundo, cada uma dessas metas carrega um reconhecimento implícito de que algo está em falta. Mas a procrastinação é tão bem treinada que transforma até desejos legítimos em pastas arquivadas sob o título depois. Zweig não teve um depois. E sejamos honestos, ninguém tem certeza de que terá. A diferença é que ele teve a lucidez, ainda que trágica, de perceber isso. Já a maioria vive como se a vida fosse uma sala de espera, onde o atendimento sempre atrasa, mas ninguém reclama alto o suficiente. Por isso, talvez seja a hora de parar de perguntar o que se faria se o mundo acabasse amanhã. E começar a perguntar: o que está sendo negligenciado hoje, aqui, nesta exata circunstância? A resposta, se for encarada com coragem, pode não ser agradável. Mas será sem dúvida libertadora. Porque a verdadeira crise não é a queda dos impérios, nem o colapso das instituições. A verdadeira ruína é a desistência de si mesmo em meio à rotina. E essa, diferentemente do Apocalipse, pode ser revertida. Desde que se comece agora. Talvez o que mais desconcerte diante da iminência do fim, seja ele metafórico, pessoal ou civilizacional, não seja a catástrofe em si, mas a claridade cruel que ela traz.
Quando tudo está prestes a se encerrar, até o mais tolo dos dias adquire uma nitidez inquietante. As banalidades deixam de parecer inofensivas. A conversa evitada, o elogio engolido, a oportunidade que escapou por distração, tudo isso, de repente, brilha como uma dívida mal quitada. Albert Camus, em O Mito de Sísifo, desenvolve essa sensibilidade radical diante do absurdo. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. É uma frase que parece simples, quase aforística, mas carrega uma densidade abismal. Dar tudo ao presente exige muito mais do que atenção ou presença plena. Exige coragem para confrontar as distrações convenientes, os compromissos sem alma, os papéis encenados. Exige, inclusive, o risco do ridículo, porque viver de verdade, nos tempos de ironia e distanciamento, é um ato quase subversivo. É muito mais fácil se esconder atrás de um sarcasmo bem colocado, ou de uma suposta maturidade cética, do que admitir que se quer algo profundamente. A vergonha de desejar é uma epidemia não declarada. O que está em jogo, portanto, é a disposição para existir com intensidade, mesmo que isso custe a segurança das aparências. E sim, isso inclui aquelas atitudes que muitos considerariam piegas, como ligar para alguém apenas para dizer que se importa, escrever uma carta à mão, pedir desculpas mesmo sem certeza de estar errado. Há quem zombaria disso com um sorriso torto. Mas é curioso como essas mesmas pessoas, diante de uma tragédia, correm a fazer exatamente o que antes desprezavam. Quando o tempo aperta, o orgulho evapora. Quando se percebe que o amanhã não virá, o medo de se expor perde importância. De forma quase trágica, o fim tende a purificar os gestos. Pena que só o faça tarde demais. E, claro, há sempre aqueles que dirão que viver como se o fim fosse iminente é ingênuo, impraticável, até irresponsável. Afinal, contas precisam ser pagas, agendas precisam ser cumpridas, e a vida não pode se resumir a uma sequência de carpe diems. Mas Camus não propõe uma fuga da realidade. Ele exige o contrário. Um enfrentamento direto, sem máscaras, sem as defesas psíquicas que transformam o cotidiano em repetição entorpecida. Viver é fazer viver o absurdo consciente. Não é sobre ignorar a tragédia, é sobre dançar com ela. Não é sobre negar a morte, é sobre reconhecê-la como parte do jogo. E por isso mesmo viver com mais clareza, com mais sangue nas veias, com mais presença nos encontros, nos silêncios e até nas despedidas. É justamente nesse ponto que a existência encontra sua potência, quando deixa de ser uma sequência previsível de dias úteis e passa a ser habitada por alguém que sabe que tudo pode acabar, e que mesmo assim insiste em continuar. Não por dever, mas por decisão. E talvez a verdadeira sabedoria esteja justamente nisso. Saber que nada está garantido, e ainda assim continuar cultivando vínculos, projetos, ternura. Porque no fim, não serão os grandes feitos ou as conquistas gritantes que contarão, mas os gestos simples e intensos, aqueles que foram realizados, mesmo sem certeza de que haveria tempo para vê-los florescer. A realidade, quando vista com olhos livres de distrações, revela uma ironia quase poética. O que muitos temem perder é, na verdade, aquilo que já deixaram escorregar por entre os dedos. A vida, aquela coisa intensa que pulsa entre um suspiro e outro, vem sendo trocada por metas fabricadas, distrações rentáveis e relacionamentos que se arrastam por inércia. Não é raro encontrar alguém que vive como se estivesse aquecendo para um espetáculo que nunca começa, e quando o pano cai, percebe-se que o palco esteve montado o tempo todo. Albert Camus, em seu estilo lúcido e sem concessões, nos lembra. Chega sempre o momento em que é preciso escolher entre a contemplação e a ação. Muitos, entretanto, optam por um terceiro caminho: o adiamento indefinido. Essa arte sofisticada de existir sem se comprometer. Na ausência de um fim visível, a existência cotidiana vira um campo de adiamentos legitimados. Os sentimentos são suspensos, os gestos verdadeiros ficam em stand-by. As palavras que deveriam ser ditas imediatamente são arquivadas em pastas emocionais que nunca serão abertas. Mas há um momento, e ele chega, em que a presença do fim torna tudo irrecusavelmente claro. Como um flash de lucidez após anos de sonolência moral. Camus nos mostra que o absurdo não está na morte, mas no modo como se sobrevive, e não se vive, enquanto ela não chega. Em O Homem Revoltado, ele escreve: a revolta,
é a certeza de uma existência valorizada. E nada é mais desesperador do que perceber, às vésperas da catástrofe, que se viveu uma vida inteira sem se insurgir contra o que desumaniza. O mais trágico, porém, não está em perceber isso tarde demais. Está em saber, de antemão, e mesmo assim, seguir anestesiado. Porque o aviso foi dado. Nas frases lidas e ignoradas. Nos silêncios constrangedores após uma discussão não resolvida. Nos domingos desperdiçados com scrolls infinitos. E ainda assim, o impulso é continuar. Como se a repetição de hábitos rasos fosse suficiente para preencher o vazio que cresce no silêncio de tudo aquilo que não foi tentado. Camus, provocador como sempre, afirma: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Em outras palavras, escolhe-se o adormecimento não por ignorância, mas por medo do que acontecerá quando a lucidez enfim for assumida. E talvez por isso, se evite tanto o contato com o fim. Não pela morte em si, mas pelo que ela revela. É nessa hora que os gestos mais simples adquirem uma força monumental. Dar um bom dia com real atenção, olhar nos olhos, e não para a tela. Escutar sem já pensar na própria resposta. Não são grandes feitos, mas são revoluções disfarçadas. Quem já esteve perto da morte, própria ou alheia, sabe bem disso. Pergunte a alguém que sobreviveu a uma tragédia e ouvirá a mesma história. O que mais pesa não é o que foi feito, mas o que foi adiado. O abraço negado. A reconciliação adiada para depois. O bilhete que ficou na gaveta. E o mais curioso: quase sempre se sabia o que deveria ter sido feito. Só faltou a decisão de fazer. O fim não chega para ensinar, ele apenas confirma o que já se sabia. E há, claro, quem tente se proteger com humor. Se o mundo acabar amanhã, pelo menos não precisei pagar o boleto do mês que vem. É um consolo simpático, até charmoso. Mas também é fuga. Uma piada dita com a garganta apertada. Porque no fundo, todos sabem que o tempo é curto. E mesmo que o mundo não termine com um estrondo, como em um romance de ficção científica, ele termina. Um pouco a cada dia. A diferença é que há quem construa uma obra inteira dentro desse intervalo, e há quem só ocupe espaço. Camus, com sua precisão lapidar, conclui: não ser mais amado é apenas não mais amar. E isso vale para tudo. Não viver mais é, antes de tudo, não mais escolher viver. Assim, o que está em jogo não é o apocalipse cinematográfico, mas a ausência de presença nos próprios dias. E se algo precisa ser dito, feito, sentido, arriscado, que seja agora, sem cenário ideal, sem o timing perfeito, porque o tempo nunca será favorável. Ele apenas será. E se tudo isso termina amanhã, que não se vá com os bolsos cheios de palavras não ditas, de afetos represados, de histórias que nunca começaram. Que ao menos reste o consolo de ter escolhido viver com inteireza enquanto ainda havia chão. E quem sabe, nesse instante decisivo, descubra-se que viver sempre foi o mais corajoso dos atos, e o único que de fato vale a pena repetir. Amanhã pode nunca chegar. E se você esperar o apocalipse para começar a viver, já perdeu. Então, se você chegou até aqui, eu te faço um convite direto. Se inscreve no canal, ativa as notificações e entra para o nosso clube de membros. Lá dentro, a gente vai mais fundo. Porque quem sabe dos fins, precisa ser íntimo dos começos. E agora me diz: o que você faria se soubesse que o mundo acabaria amanhã? Escreve aqui nos comentários. Quero saber. Quero te ler. E mais do que isso, quero te ver desperto.